Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Podcast Saúde da Farmácia de Lomar, onde iremos falar sobre a sua saúde. Eu sou Inês Arantes, técnica de farmácia na Farmácia de Lomar desde 2015. Hoje trazemos para a nossa conversa um tema que é bastante conhecido por parte da grande parte da população, que é os distúrbios de sono, sendo este um problema da atualidade e com um número crescente de casos. Sabemos que o sono é dos principais pilares para a nossa saúde e bem-estar e, dado o elevado número de pessoas que relata ter distúrbios de sono e que recorrem à toma de ansiolíticos para dormir melhor, decidimos trazer para este podcast este tema, de forma a podermos ajudá-lo a perceber quais os tipos de distúrbios de sono que existem, os motivos pelos quais ocorrem e dar alternativas e técnicas para os ajudar a resolver, de forma a conseguir acabar com as noites em branco, melhorar a qualidade de vida e, acima de tudo, ter uma melhor saúde. Para isso, temos como nosso convidado o Dr. João Ribeiro. Olá, doutor, muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para as pessoas o ficarem a conhecer melhor, não sei se quer apresentar. Bem, bom dia a todos. Antes de mais, Inês, agradecer o convite para estar cá presente hoje. É sempre um gosto enorme para mim aceitar estar presente neste tipo de iniciativas. Acho que não quer demais nós promovermos a nossa saúde e, acima de tudo, formarmos cada vez mais as pessoas relativamente àquilo que é uma vida saudável. Como já disse, meu nome é João Ribeiro, sou assistente de Medicina Geral e Familiar, exerço atualmente a minha atividade no Hospital Privado de Braga Centro e Braga Sul e também na Mutual Clinic de Braga. E então vamos falar-nos aqui um bocadinho sobre este tema do sono que afeta aqui tanta gente, não é? Exatamente. Então, de modo a começarmos a introduzir este tema e para que as pessoas o entendam melhor, Dr. João, porque é que é tão importante dormir bem e ter uma boa noite de sono para a nossa saúde? A primeira coisa que eu acho que é importante nós retermos quando falamos aqui do sono é percebermos que o ser humano não é capaz de sobreviver se não dormir. Nós não conseguimos garantir a nossa vida se não dormirmos numa dose maior ou menor. Eu diria que é mesmo importante nós dormirmos para a sobrevivência. Portanto, é uma necessidade, podemos assumir que o sono é uma necessidade básica. Depois, facilmente percebemos a importância do sono se nós tivermos em conta aquilo que é o nosso dia-a-dia. Em primeiro lugar, é durante o sono que se dá uma série de transformações no nosso corpo, quer a nível celular, quer tecidual, digamos que regeneração, e que são fundamentais para o funcionamento orgânico. E depois, do ponto de vista cerebral, o sono também tem um papel muito fundamental. Facilmente reconhecemos que uma noite mal dormida está associada a um dia em que estamos mais rabugentos, mais inquietos. Isto tem impacto também na nossa capacidade para a tomada de decisões, para estarmos mais lúcidos, para a nossa relação para com os outros. Do ponto de vista cardiovascular, virando aqui um bocadinho já mais para a parte da saúde e da patologia em si, sabemos que existe um aumento do risco cardiovascular associado a pessoas que dormem menos. Do ponto de vista desportivo, constantemente agora está muito na moda estes documentários em que atletas de alta competição nos aparecem a falar sobre o seu dia-a-dia e todos eles nos falam muito do sono. Recentemente Roger Federer veio num documentário falar na importância do sono para a preparação daquilo que era a sua atividade desportiva. E depois, do ponto de vista da nossa saúde mental, que eu acho que é um ponto-chave quando falamos aqui de distúrbios do sono, nós sabemos que muitas pessoas com patologia do foro mental nos relatam problemas em dormir, mas também é importante percebermos que pessoas que dormem mal são pessoas que estão mais propícias a vir a desenvolver algum tipo de distúrbio do ponto de vista mental. Portanto, é muito importante nós termos aqui esta noção. Outra coisa muito, muito importante que ainda referiria sobre isto tem a ver com o nosso peso. Há aqui um mito, muitas vezes, em relação a isso, que as pessoas achavam, eu acho curioso, achavam que associar as pessoas que dormem muito a pessoas menos ativas, mais preguiçosas, pessoas com um estilo de vida mais sedentário, exatamente. E é exatamente o oposto. As pessoas que dormem, eu não diria mais, mas melhor, pela regulação hormonal de uma série de hormonas que regulam o nosso apetite, tendem a ser pessoas com uma maior facilidade no controle do peso. A problemática da obesidade depois pode entrelaçar aqui. Portanto, temos aqui várias patologias e várias coisas que vão beneficiar de uma noite bem dormida. Quais são as perturbações de sono mais comuns que existem e como é que o doente pode distingui-las de modo a perceber qual o caminho de tratamento a seguir? Antes de responder diretamente à sua pergunta, Inês, acho que é importante nós termos aqui algumas noções. A primeira delas é que os portugueses, falando da nossa realidade, em regra geral, dormem mal e dormem pouco.
Eu trago aqui 2 estudos que achei muito curiosos. Vão ser importantes para nós percebermos o que é que eu quero dizer com isto. Aqui um recente estudo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, realizado no ano transato, ou seja, 2023, através da sua Comissão de Trabalho para a Patologia Respiratória do Sono, inquiriu mais de 2.100 portugueses e concluiu, através desse estudo, que cerca de 52% dos portugueses sente que apenas raramente ou às vezes é que considera dormir bem, ou seja, mais de metade das pessoas inquiridas. 75% admitiam dormir menos de 7 horas por dia e 19%, veja-se, podemos dizer que 1 em cada 5, afirmou não chegar às 6 horas de sono por noite. A Sociedade Espanhola de Neurologia, portanto, uma população com uma realidade muito parecida com a nossa, também no ano passado lançaram um estudo em que 48% dos espanhóis assumiam não ter um sono de qualidade e 4 milhões de espanhóis admitiam ter um distúrbio de sono grave. Ou seja, uma população que até é muito famosa por dormir as células cestas, nós muitas vezes dizemos que associadas a muita qualidade de vida, mas que se calhar não são assim tão vantajosas e, portanto, nos demonstram que isto é um problema que está na ordem do dia e eu queria muito realçar isso. Isto, por um lado, é uma problemática crescente, mas, por outro lado, cada vez se fala mais sobre o tema. Portanto, o tema está na ordem do dia e eu acho que isso é bom, porque só assim vamos conseguir resolver isso. Nós vemos isto muito facilmente quando nos nossos noticiários, por exemplo, após a hora de jantar ou no intervalo dos mesmos, as nossas televisões são invadidas por uma série de produtos e suplementos para nos ajudar a dormir. A nossa segunda-feira, se formos às redes sociais, repetem-se as publicações alusivas ao café e à necessidade de beber para despertar, que está sempre associado a que temos muito sono e, portanto, o assunto está na ordem do dia. Respondendo diretamente à sua questão sobre os tipos de distúrbios, é difícil enumerá-los todos, porque olha, eu tenho aqui comigo aquilo que é a classificação mais recente para os distúrbios de sono, da International Classification of Sleep Disorders, que nós chamamos de ICSD-3, foi atualizada em 2014 e que nos divide aqui em vários subtipos dos distúrbios de sono. Eu diria que são 6 principais, mas que retratam mais de 70 patologias de distúrbios de sono. Existem até relatados mais de 100. Eu focaria aqui nos 2 principais. A insónia, sem sombra de dúvida, é aquilo que nós falamos mais vezes, e depois os distúrbios respiratórios associados ao sono, que é muito importante nós nos lembrarmos. Falando da insónia, para que nós, de uma forma muito simples, consigamos entender esta patologia. Mais de 50% das pessoas em todo o mundo admite pelo menos uma vez na vida ter tido um episódio de insónia. Isto nós chamamos de insónia aguda, ou seja, é subitamente, lá vem um dia, em que por um motivo, seja ele de stress, de ansiedade, um exame na escola ou na faculdade, uma entrevista de emprego, uma doença que sofremos ou que algum familiar sofre, ou algum problema pessoal, nós temos uma noite onde temos dificuldade em adormecer ou acordamos muitas vezes e, portanto, isto é a insónia aguda. Portanto, digamos que são atos isolados. Atos isolados. Muito bem. Quando isto se torna mais frequente, poderemos deparar-nos com outro tipo de insónia, aquilo que nós chamamos de insónia crónica. E quando é que nós temos uma insónia crónica? Quando temos um paciente que nos retrata 3 episódios de insónia durante a semana, durante pelo menos 3 meses. Portanto, quando alguém nos retrata isso, nós já podemos classificá-la como crónica. Outra classificação que podemos fazer para a insónia tem a ver com 3 subtipos fundamentais. É aquela pessoa que se deita e que muitas vezes chega à nossa consulta e nos diz que tem dificuldade em adormecer, e aí temos uma insónia inicial. É aquela pessoa que até vai para a cama e dorme muito bem, mas que depois tem múltiplos despertares durante a noite, que acorda a meio da noite e temos uma insónia intermédia. E depois temos aquela pessoa que se deita, dorme, mas depois acorda bastante mais cedo que aquilo que é suposto e já não consegue voltar a dormir. E temos uma insónia terminal. Portanto, assim, de uma forma clara e simples, é assim que nós classificamos aqui a insónia. Quando falamos aqui dos distúrbios respiratórios, focarmos numa patologia que às vezes a população não tem bem ideia, mas que é muito prevalente no nosso país, muito associado à obesidade, que são os distúrbios respiratórios do sono, o síndrome da apneia obstrutiva do sono. A sua prevalência ronda os 10-40%, já temos uma prevalência elevada, e caracteriza-se por episódios de apneia ou hipopneia, ou seja, uma obstrução total da via aérea durante o sono parcial, em que estas pessoas têm múltiplos despertares durante a noite, ou seja, os ciclos de sono não se completam, e quando acordam com a sensação de estar completamente esgotado. O curioso nesta patologia, o grande diagnóstico, e o grande desafio diagnóstico, é que as pessoas que sofrem desta patologia, a menos que dormam acompanhadas, muitas vezes não percepcionam que isto acontece. Ou seja,
Nós, para percebermos, nós para cumprirmos um sono de qualidade, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, o sono está dividido em vários ciclos, de sono REM e sono NOR. Para um sono que seja considerado saudável, é fundamental que se cumpram todos estes ciclos. E é por isso que quando nós dormimos uma sesta, não é tão reparador como o sono que nós dormimos Estamos durante a noite. a quebrar então os ciclos. E estas pessoas constantemente quebram esses ciclos e não os completam. E portanto, acordam de manhã, têm a sensação de que dormiram a noite toda. E a pessoa que está ao lado muitas vezes diz não. Acordar as primeiras vezes parecia que ia desabafar. Exato. Nós temos aqui a roncopatia, também típica destes doentes, embora a roncopatia não seja patognomónica, síndrome da apneia obstrutiva do sono, e portanto é um grupo muito importante aqui para os estudos do sono. Tendo em conta então as perturbações que nos falou, quais são, na maioria dos casos, as causas associadas para que estas perturbações existam? Existem várias causas associadas a isto. Uma coisa que é importante que nós referimos quando falo de sono, nós associarmos a patologia de sono a uma patologia da noite, não é? A dificuldade em adormecer, a dificuldade em dormir. Mas é importante nós termos a ideia que o sono é uma patologia das 24 horas. Nós podemos ter um problema que se centra no período noturno, mas o impacto que isto vai arrastar-se para durante o dia. E o grande impacto disto é mesmo durante o dia, não é durante a noite. É o drama da noite que se arrasta durante o dia. E as causas para isso podem ser diversas, não é? Eu destacaria a falta de rotinas de sono. Nós somos seres de rotinas, nós somos um bichinho de rotinas, como eu costumo dizer, e portanto estamos programados para a repetição. E se do ponto de vista do trabalho, das nossas refeições, o ser humano tende, e os portugueses em si, a ser muito relativamente, diria, organizados e temos estas rotinas mais ou menos definidas, claro, com algumas variações, do ponto de vista do sono, o sono ainda é muito visto como aquilo que nós fazemos com o tempo que nos sobra. Exato. E é importante termos aqui uma rotina e higiene do sono. E esta falta de rotina é uma grande causa, na minha opinião, para os estudos de sono. Outra grande causa, as patologias do foro mental. E eu aqui destacaria a depressão e a ansiedade. São uma causa muito comum de insónia. Pessoas que sofrem desta patologia tendem a apresentar quadros de insónia em maior ou menor grau. O estilo de vida estressante é outra causa. E aí é importante nós percebermos, se olharmos para o panorama atual, percebemos que é óbvio a causa, não é? Nós vemos uma pandemia que alterou a vida de muita gente, entramos numa guerra a seguir, uma crise política atualmente no nosso país, e tudo isto pode mexer com a vida das pessoas, direta ou indiretamente, e por si só também pode estar ligado a isto. E outra coisa importante, tem a ver com a nossa atividade ao ar livre. O nosso cérebro também está programado para viver ou para estar ativo durante o dia. Se nós não praticarmos atividade, ou não vamos lá fora, damos uma caminhada, um passeio na luz do dia, trabalhamos muito fechado, cada vez mais em gabinetes, eu contra mim falo que às vezes alguns até sem janela, não é? Não temos este efeito da luz do dia que nos faz com que o nosso cérebro esteja programado para este período de sono vigília. Não é? Nós pensarmos que os nossos antepassados não tinham eletricidade, isto não vai assim há tão pouco tempo, neste início do século XX, foi quando ela começou a surgir assim mais em Portugal. Basicamente nós dormíamos ou caçávamos de noite, mais aos primórdios, e durante o dia que exercíamos a nossa atividade. E, portanto, também uma causa importante esta falta de luz que vamos tendo na nossa vida. Desta forma, então, como é que devem ser tratados os doentes, os utentes, com este tipo de distúrbios? O primeiro grande desafio, relativamente ao tratamento, é reconhecer o problema. Uma coisa curiosa que estes estudos que eu falei há pouco demonstraram é que, além de ser uma patologia muito prevalente, é que grande parte destes doentes tardam ou temem a não procurar ajuda. Acabam como sendo uma coisa normal, aquele mito de, à medida que a idade avança, queremos dormir menos. Isto não é verdade, isso é um mito. E portanto, este é logo o primeiro desafio para tratar. E depois, é esmiuçarmos aqui a questão. É fundamental nós percebermos qual é que é a causa que está a gerar esta insónia. Percebermos o tipo de insónia e a causa. Se nós tratarmos a insónia só em si e não tratarmos a causa, corremos o risco de estar a ocultar aqui às vezes um problema até mais grave. Portanto, tratarmos esta causa. E depois temos a noção que mesmo tratando a causa, a insónia não pode ser só às vezes não é só uma comorbilidade, é mesmo uma patologia em si. Muitas vezes nós tratamos a causa, mas a insónia fica. Portanto, aqui iríamos sempre. Isto é a base para o sucesso. Como principal estratégia terapêutica, eu destacaria aqui a terapêutica cognitivo-comportamental, que é um grande desafio com que nós nos deparamos. Não é fácil,
nós termos o Serviço Nacional de Saúde preparado para oferecer este tipo de ajuda, tipo não de é? ajuda. Aqui a psicologia, os psicoterapeutas são fundamentais. É muito importante que nós, enquanto médicos de família, temos tempo e acessibilidade para lidar com este problema. As consultas cada vez são mais, o tempo cada vez é menos e nós, às vezes não é na primeira nem na segunda consulta que nós conseguimos perceber exatamente o que é que está aqui. Depois a educação para a saúde é importante para tratarmos isso, eu nunca me canso de referir. Nós não temos muita literacia em saúde, é por isso que é importante nós falarmos sobre estas coisas, as pessoas perceberem o que é um estilo de vida saudável. Agora o ano começou recente e eu acho muito curioso, as pessoas fazem as resoluções de ano novo e decidem vou-me deitar mais cedo, vou começar, e olhamos sempre isto como uma estratégia temporária, é uma coisa que eu vou experimentar e depois tenho a alterar-se. É como a questão das dietas, a pessoa vou levar uma vida mais saudável, portanto agora vou fazer uma dieta. Eu não gosto do termo, porque isso remota-nos sempre algo que vai começar e vai acabar com uma experiência. Eu prefiro que chamar-lhe mesmo esta alteração de estilos de vida. Mais vale nós alterarmos este estilo de vida aos poucos e depois incutirmos uma rotina e eles ficarem. De pequenas mudanças na nossa vida, eles ficarem. Do que estamos a olhar isto de uma forma temporária. Portanto, a principal estratégia é esta. Claro que nós não podemos fugir à farmacologia. Os fármacos existem, felizmente, cada vez eles são, diria que, melhores e com mais estudos e muitas vezes nós temos que os usar e, portanto, é também um complemento. Agora, temos que perceber que a terapêutica é muito além disso. Dr. João, pegando então na deixa que referiu agora dos medicamentos, hoje em dia, muito rapidamente, nós recorremos à toma, às vezes, de ansiolítico ou de alguns de outros medicamentos para solucionar determinados problemas. Tendo em conta que estes medicamentos têm alguns efeitos colaterais, podem causar dependências e alguns transtornos que possam estar associados à toma, o ideal não seria evitarmos este caminho, a toma deste tipo de medicação? Sem dúvida. É importante que fique claro, o principal tratamento para a insónia não são os fármacos, ok? É esta terapêutica cognitivo-comportamental que eu acabei de dizer. Os fármacos devem ser reservados para situações muito específicas. E depois percebermos que nós temos aqui um monopólio de fármacos à nossa disposição. E eu dou sempre este exemplo quando os doentes chegam à consulta e me dizem, e é muito simples, e às vezes até é aquela tentação de nós prescrevermos isto muito rapidamente, porque, doutor, eu ando a dormir mal, não dei um complemento para dormir. Isto é fácil do ponto de vista inicial para o médico, não é? Nós sabemos, conhecemos os fármacos, sabemos o modo de ação, sabemos ali como é que a insónia se desenvolve e prescrevemos ali o fármaco. E a pessoa nos primeiros tempos até vai dormir melhor, mas a longo prazo isto vai ser muito prejudicial. Quando falamos dos fármacos para dormir, eu destacaria aqui as benzodiazepinas, que são o grande problema. E eu dou sempre o exemplo da bengalinha. Quando nós fazemos uma cirurgia ortopédica, por exemplo, o ortopedista prescreve-nos uma muleta ou um suspensor braquial que nos vai ajudar nos primeiros tempos a recuperar. Mas depois o objetivo é nós largarmos a muleta, não vamos viver a vida toda com a muleta nem com o suspensor braquial. Exatamente. Depois a fisioterapia vai complementar esta muleta inicial até nós retomarmos a nossa vida como era antes disso. E as benzodiazepinas, os psicofármacos, os hipnóticos, todos os fármacos usados para induzir o sono devem ser vistos nesta perspectiva. Eles são muito bons e muito eficazes, está comprovado, até às 4 semanas. A partir das 4 semanas começam a criar uma dependência, começam a deixar de ser tão eficazes. E, portanto, aquela história da velhinha que nós temos sempre na família, ou conhecemos, a avó ou a tia, toma comprimido para dormir há mais de 30 anos, é um mito. É importante que fique claro que é um mito. Temos que ver isto com uma medida transitória. E o grande desafio que nós temos aqui, enquanto médicos e enquanto profissionais, primeiro é instruir as pessoas relativamente a esta situação e depois é termos a acessibilidade para fazer o seguimento. Às vezes o difícil é mesmo isso, é no meio da pressão toda que os serviços de saúde atualmente enfrentam. Nós temos a capacidade de, quando temos que recorrer a estes fármacos, explicarmos que isto está planeado para um tratamento no máximo de 4 semanas, que deve ser tomado de determinada forma, e temos a nossa porta aberta para que em algum momento a pessoa possa voltar e programarmos este seguimento, sob pena de o próximo atendimento se arrastar e perpetuar no tempo a toma destes fármacos, depois já ser muito difícil nós os descontinuar. Outra coisa muito importante, relativamente às benzodiazepinas, que
às vezes nos esquecemos. Eu falei aqui nas patologias respiratórias associadas ao sono, dá uma grande prevalência. É que elas podem nos dar depressão respiratória, podem aumentar a nossa depressão respiratória. Ou seja, pessoas com síndrome da apneia obstrutiva do sono frequentemente recorrem a benzodiazepinas na busca de um sono melhor e de maior qualidade. E estamos aqui a agravar uma patologia de base, muitas vezes com esta depressão respiratória. Portanto, também... Acaba aqui por ser um ciclo vicioso. Exatamente. E para concluir, um dado interessante que eu também trago aqui comigo, eu não tinha noção disso até há bem pouco tempo, que eu sei que Portugal é o país da OCDE que consome mais benzodiazepinas. Isto, a tendência do consumo de antidepressivos ansiolíticos acompanha este consumo de benzodiazepinas. Eu acho que isto é um dado importante e preocupante do ponto de vista global. Então, para tentarmos ajudar aqui a população, consegue dar-nos algumas dicas para que a pessoa consiga dormir melhor sem ter que recorrer à toma da medicação? Sim, sem dúvida. É muito fácil todos nós adotarmos pequenos hábitos no nosso dia-a-dia para que possamos dormir melhor. A primeira coisa que podemos pensar é a prática desportiva. O desporto ajuda-nos a dormir melhor e isto não há dúvida nenhuma, é fundamental. Desde que praticado ou evitando praticá-lo nas 2 horas antes de nos deitarmos, porque aí o nosso corpo fica mais ativo e é mais difícil dormir. Praticarmos desporto, preferencialmente em períodos de luz. Ok? Outra coisa tem a ver com o controle de peso, fundamental. Pessoas com obesidade tendem a dormir pior. Termos o nosso local de sono visto como um local confortável. O nosso quarto deve ser um local confortável. Devemos evitar ver a televisão no quarto. A luz azul dos ecrãs é prejudicial. Eu aqui já não vou só pela televisão, vou pelos tablets, pelos telemóveis. Devemos evitar naquela meia hora antes de nos deitarmos, nas 2 últimas horas antes de deitarmos, se for assim melhor. Evitar os jogos, muitas vezes as pessoas não têm muito sono, ficam a jogar um jogo. O nosso cérebro fica muito ativo, isto cria ansiedade aos próprios jogos e devemos evitar. Quando falamos do quarto, além de evitar estas coisas, devemos ter o nosso quarto com as condições de temperatura adequadas, níveis de ruído também adequados, a nível de luminosidade também adequada. Portanto, o local deve ser um local onde sentimos que estamos relaxados e confortáveis. Depois são estas rotinas do sono. Temos a regra de deitar e levantar tendencialmente à mesma hora. Não quero com isto dizer que vamos chegar ao fim de semana, depois de uma semana de trabalho, e que não vamos poder descansar mais um pouco. Podemos, claro que sim, e devemos, se tivermos essa necessidade, essa oportunidade. Agora não podemos olhar o fim de semana como uma oportunidade para pagarmos a dívida que acumulamos durante a semana, porque isto é uma dívida que é muito difícil de pagar e que não é no fim de semana que a vamos... lá está, o sono nunca se recupera, não é? Exatamente. Portanto, não podemos compensar uns dias por outros. E evitarmos as cestas é um bom exemplo disso, porque as cestas podem nos saber muito bem no momento, mas acho que toda a gente já dormiu a cesta pelo mal disposto. Aquela sensação de que não devíamos ter dormido. A cesta funciona-nos aqui como às vezes um mecanismo de escape, mas não só é um ciclo de sono que não se cumpre, que é ali interrompido, e depois vai ter influência mais tarde quando nos vamos deitar, porque o nosso cérebro teve ali períodos de sono fragmentado durante o dia e vai ter maior dificuldade em arrancarmos e, portanto, evitarmos aqui as cestas dessa forma. Depois, tabagismo. O tabaco, além da nicotina ser um potente estimulante a nível das vias respiratórias, inflama a mucosa das vias respiratórias, dificultando a nossa respiração, consequentemente o nosso sono. O consumo de álcool à noite. Ainda existe muito mito, bebe um copinho de vinho e vai ver que dorme melhor. Exato. Isto é um mito. O álcool é um excelente indutor do sono, portanto, do ponto de vista de induzir o nosso sono, ele até vai resultar, mas o efeito que ele tem depois durante o período de sono é que é muito prejudicial, com alterações na nossa frequência cardíaca e na nossa respiração, que vão ter um impacto muito negativo. Portanto, aquela indução de sono pode às vezes levar-nos a pensarmos que o álcool até é bom para dormir, mas não. Prejudica muito a qualidade. Pode ser bom para ajudar a adormecer, exatamente, mas não para dormir bem. Mas vai ser muito difícil depois para acordar. Exatamente. Portanto, ajuda-nos a adormecer, mas a acordar não. E depois as refeições também, portanto, refeições muito pesadas ou muito condimentadas à noite também não. Isto é fácil nós percebermos, nos deitarmos com a sensação que a digestão ainda não está completa, vamos tendencialmente também a dormir pior. São estas as medidas que eu acho, de uma forma geral,
nós seres humanos conseguimos ter um sono de maior qualidade. Há aqui algum tempo, algum número de horas ideais para que se consiga dormir bem, ou isto aqui acaba por ser um bocadinho também um mito? É assim, eu diria que não existe um número mágico. Está provado que não existe um número mágico. Nós temos como base que um adulto dito saudável deve dormir entre 7 a 9 horas por dia. Isto pode oscilar um bocadinho. As crianças, em regra geral, têm necessidade de dormir mais um pouco, e os idosos, por vezes, não necessitam de um sono de 9 horas, digamos assim. O número de horas ideal deve ser individualizado. Cada pessoa tem o seu número de horas ideal. Temos estas bases que falei, mas eu diria que o número de horas certo para uma vida dita saudável é aquele que nos permite acordar com a sensação de sono reparador, de baterias recarregadas e prontos para enfrentar um novo dia. Não nos adianta dormirmos 8 horas se acordarmos com a sensação de que o sono não foi reparador e de que estamos ainda mais cansados do que às vezes nos deitamos. Isto é muito frequente, as pessoas relatarem isso. Aqui falando dos mitos e verdades, Dr. João, existe muito o mito de que tomar café à noite pode ou não aqui influenciar o nosso sono. É uma questão interessante. Isto é de muitas pessoas. Ok? É importante. Tal como o número de horas de sono, que muitas vezes nós falamos, perguntam-me muitas vezes se tomar 2 cafés, ou 3, ou 4, ou 5, se é prejudicial, qual é que é o número mágico. Não existe um número mágico. A nossa sensibilidade à cafeína varia muito. E, portanto, eu diria que temos que individualizar quando falamos do café. Agora, uma coisa é certa: pessoas que tenham patologia do sono, como a insónia, por exemplo, isto é admitido que, sendo a cafeína tendo um efeito estimulante, nós devemos evitar tomar café, diria depois das 6 da tarde, porque nos podem influenciar aqui o nosso sono. Quem diz o café diz 2 coisas importantes: bebidas estimulantes, como as colas ou outras que contenham cafeína, os chás. Porque as pessoas têm muito hábito de beber chá à noite, porque o chá está associado a uma maior tranquilidade e até nos ajudar a termos um sono de maior qualidade. Mas é importante aqui escolher o chá que vamos beber, porque sabemos que existem muitos chás com propriedades estimulantes e que também podem ser prejudicial ao nosso sono. Portanto, aqui a cafeína, até há chás que têm cafeína também. Portanto, é uma situação que deve ser abordada, mas podemos olhá-la de uma forma prudente. Não existe um número ideal, existem pessoas mais ou menos sensitivas. Tem pessoas que tomam um café e adormecem logo a seguir. Mas existem outras pessoas, e aí eu diria que todas aquelas que têm insónia devem evitar esta toma de café no período mais ao final do dia. Para terminarmos aqui este tema, quer deixar-nos aqui algum caso de sucesso e de insucesso com alguém que tinha distúrbios de sono? Sim, olha, posso falar aqui de um caso, uma pessoa que até tenho amizade com essa pessoa, e às vezes quando temos amizade com as pessoas o diagnóstico é um bocadinho mais difícil. Uma pessoa que me procura e por outros motivos, que eu já tenho vindo a seguir, que a certa altura me refere um cansaço extremo, muito cansaço, sem compreender muito bem o porquê. Tem um estilo de vida bastante tranquilo, sem grandes preocupações profissionais ou pessoais e com a sensação de muito cansaço. E após nós explorarmos aqui algumas coisas e controlarmos primeiro aqui alguns fatores cardiovasculares que não estavam assim muito bem afinados, inquiri sobre a questão do sono. As pessoas dizem, não, eu durmo muito bem, não tenho a sensação de dormir mal. Às vezes acordo assim um bocado cansado, lá está, porque eu ando muito cansado, mas não tenho a percepção de dormir mal. Ok, pronto, temos que ver. Há uma altura, bem, à consulta eu volto a perguntar, já numa segunda consulta, e dessa vez vem com a esposa. Eu venho com a esposa e eu questiono, ele levanta-se durante a noite 2 ou 3 vezes. Sim, levanto-me, mas continua a adormecer facilmente depois. Sim, ressona imenso também. Olha, eu até ele dorme muitas vezes no sofá, nem dorme comigo no meu quarto. Isto é tido como normal para muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas já encaram como normal, porque sono. Estamos a falar de uma pessoa com um IMC acima de 30, que já estava aqui integrada num programa
tem diabetes e hipertensão arterial. E já estamos aqui a pensar num programa de perda de peso que nos levantou aqui uma suspeita. Nós temos aqui um síndrome da apneia obstrutiva do sono como causa para esta situação. Referenciei uma consulta de pneumologia, fez um estudo de sono que confirmou um síndrome da apneia obstrutiva do sono grave. Foi-lhe prescrito o CPAP, aquela maquinazinha que as pessoas falam para dormir, e não se adaptou à máquina. E então vem à consulta e diz-me que com a máquina que dormia pior, e entretanto tinha deixado de cumprir a máquina e tinha começado a tomar um comprimido para dormir. Um vizinho também tomava, um amigo, e começou a tomar. E nós começamos então aqui a estudar uma série de coisas e começamos a detectar aqui coisas importantes. Vamos a falar de uma pessoa que trabalha por conta própria, que tem um negócio estável e que pode dar-se ao luxo de acordar ou deitar à hora que entende. Deitava-se por volta das 2 da manhã, 3 da manhã, isto variava muito, muita televisão no período noturno, muitas idas ao café com os amigos, onde se comiam umas bifanas já depois da meia-noite e onde se bebiam umas minis, fumador, obeso, como já disse, e sem rotinas de sono. O panorama... Tinha a panóplia toda aquilo que temos vindo a falar. Exato. E para ajudar isto tudo, no exame objetivo, uma coisa que reparei é que tinha uma hipertrofia amigdalina bilateral, ou seja, uma via aérea ali muito espessa. Pronto, iniciamos aqui o programa para a perda de peso. Falámos com a nutrição, referenciamos. Foi explicado, juntamente na consulta de pneumologia, isto foi uma abordagem multidisciplinar que eu acho que é fundamental. A importância de nós perdermos aqui algum peso, que é importante aqui nestas patologias, e posso dizer que hoje essa pessoa perdeu 30 kg sem uso de fármacos, apenas com plano alimentar e exercício físico, deixou de fumar, deixou as tainas com os amigos à noite, deixou de ter necessidade de usar CPAP. Fez há cerca de um mês um novo exame de sono, onde já não tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, não usa fármacos para dormir, e eu posso dizer que tive algum tempo sem o ver, e a última vez que eu vi a comentário que eu fiz foi: parece que estás 20 anos mais novo. E de facto o exemplo de alguém que recuperou uma qualidade de vida que desconhecia, achou que pela forma de vida que tinha, do ponto de vista profissional e pessoal, a estabilidade toda, isso se chamava mesmo qualidade de vida. E de facto, com esta abordagem multidisciplinar, lá está, com uma consulta diferenciada de pneumologia, com uma consulta de nutrição, com uma disponibilidade para o receber se todas as semanas fosse necessário para esclarecermos as dúvidas, e com estas mudanças de hábito, não foram todas ao mesmo tempo, portanto, isto foi um processo que durou um ano, mas ao final do ano conseguimos dar aqui uma qualidade de vida que até o próprio doente desconhecia que tinha. Portanto, posso dizer que um caso de sucesso, uma pessoa que até é minha amiga, e que é um exemplo que eu gosto de dar às vezes aos meus pacientes para provar que... Mas lá está, é importante essa disponibilidade, porque senão a toma do comprimido se calhar ia ser a solução, que não ia ser solução nenhuma, porque os problemas iam prevalecer. Isso é fundamental, eu não me canso de referir a esse assunto. Todos os eventos como este que eu tenho, eu refiro sempre isso, tem com a acessibilidade. Nós temos muitas vezes a necessidade de esclarecer uma dúvida, de partilhar aquilo que estamos a sentir, as nossas dificuldades, os nossos sucessos, e o nosso médico, sendo a pessoa que nós procuramos e que nos propõe soluções, deve ser a pessoa que toma uma decisão conjunta connosco, pois tem que estar disponível para nos acompanhar. E esse é o grande desafio da medicina em Portugal nos últimos tempos, é mesmo nós termos essa acessibilidade. Infelizmente é uma coisa que é difícil, nós não temos um médico de família para cada português ainda. Quanto mais conseguimos ter a disponibilidade de tempo para que estas situações possam ser seguidas da forma mais correta. Estamos a falar hoje do sono, mas existem outros casos, outras patologias que necessitam da mesma acessibilidade. Eu acredito que não... Sim, essa acessibilidade será o caso de muitos sucessos e não insucessos que hoje em dia se fazem sentir. Gostaria então de agradecer a presença do Dr. João Ribeiro e de todos os que viram este podcast e que nos têm acompanhado. Obrigada a todos. Muito obrigado.